Há 13 anos atrás, eu fui convidada para fazer parte de um grupo de palestrantes de um evento do TEDx. E a rodinha aqui era vermelha. Eu me lembro que ninguém tinha me explicado que eu tinha que ficar dentro da rodinha. E aí eu fiquei a maior parte do tempo fora dela. Porque durante toda a minha trajetória profissional, eu fui uma pessoa que ficava à margem. Tudo o que eu fazia como médica era mal visto pela medicina, porque, por alguma coisa misteriosa, eu me sentia muito à vontade diante de momentos em que as pessoas eram absolutamente abandonadas pelos profissionais de saúde, especialmente pelos médicos. Que era o momento em que a doença não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer pela doença. E aí, como na nossa profissão, na medicina, a gente aprende que o que nos importa é curar as doenças, então não havia cura, não nos importa mais o cuidado. E isso me inquietava muito porque eu me sentia muito à vontade de entrar num quarto de uma pessoa que estava nos seus tempos finais e eu sabia o que fazer, porque eu tinha estudado o que fazer. Sofri muito quando não sabia, mas quando eu soube, eu descobri que não tinha como fracassar, nunca mais, sendo médica. A poesia me salvou nesse tempo, porque era uma crise. Como é que eu posso me sentir tão à vontade num momento tão mórbido das pessoas, sendo que eu me formei numa universidade renomada, mundialmente reconhecida, para curar as pessoas? E como que eu me sentia tão bem com esse fracasso da medicina? E aí quem me salvou foi um verso da Dália Prado. Cantiga triste, pode com ela quem não perdeu a alegria. Só é possível dar conta da tristeza quem tem espaço para descobrir a beleza nessa tristeza toda. E ser capaz de sorrir, de conhecer pessoas de verdade. Porque quando eu trabalho com pessoas que morrem, com pessoas que envelhecem, com pessoas que sofrem, eu encontro pessoas reais. E as pessoas reais são seres humanos magníficos. Eles são verdadeiros presentes. E o privilégio de trabalhar com isso me fez tomar decisões muito difíceis, como abrir mão de um trabalho num hospital renomadíssimo, num cargo de confiança, num cargo de gestão muito jovem, e decidi trabalhar num hospice, que é uma unidade de cuidados paliativos exclusivos. Cuidados paliativos, para quem não sabe, é a área da saúde que provê o alívio do sofrimento. A gente não mata as pessoas. A gente provê a dignidade da vida. Em todas as minhas evoluções médicas, no hospital, nos hospitais que trabalhei, eu escrevia, no final, conduta. Medidas para alívio do sofrimento, para a manutenção da dignidade da vida. Todos os dias eu escrevia um pedacinho da minha Constituição, no meu trabalho. Prover a dignidade da vida não é impor a morte a ninguém. Porque não é necessário impor a morte a ninguém. Todo mundo aqui, daqui 100 anos, não estará aqui. E quando a gente pensa na nossa finitude, aí a vida vale a pena viver. Por isso que é tão encantador cuidar de pessoas que morrem. Porque elas dão um valor para a vida que muitos vivos se esquecem. E agora eu chego aqui, 13 anos depois, numa rodinha azul. Talvez eu possa pensar que, como aprendi no budismo, que cada consequência de cada ato meu constitui o chão por onde eu caminho. E as consequências disso me trouxeram até aqui. E agora eu posso caminhar no céu. No céu do meu país. Num lugar que é um lugar que
moram guardiões. E os guardiões do sofrimento, da proteção contra o sofrimento, são da mesma espécie que eu. Quando eu cheguei no hospice, eu atendi um rapaz, um homem de 40 e poucos anos, estava morrendo. A mãe dele estava perdendo o segundo filho. Já tinha perdido um filho pela leucemia e estava perdendo um filho agora por um câncer de estômago que tinha invadido os ossos dele. E esse moço tinha muita fadiga, muito cansaço. Ele entrou para viver os seus últimos dias de vida comigo. A mãe me disse, nem eu nem minha família desejamos passar por isso. Mas se Deus acredita que nós vamos ser capazes de passar, nós não vamos decepcionar Deus. Essa foi a melhor definição de fé. Essa mulher me deixou um legado que pacificou meu coração quando eu via tanto sofrimento e as pessoas sendo abandonadas dentro desse sofrimento. E a quem está à volta é responsabilidade ser capaz de mostrar para essas pessoas que elas são capazes de atravessar sim e que elas não estão sozinhas. Um dia ele estava muito bem e pedimos um exame. De tão bem que ele estava, até eu acreditei que tinha acontecido um milagre. Mas o milagre não tinha acontecido, a doença estava em franca progressão. Mas ele estava vivo. E eu perguntei para ele, qual o segredo de chegar tão desse jeito, nesse lugar onde você está? E ele me disse, doutora Ana, meu pai me ensinou que o Manual da Vida tem 2 páginas. Na primeira está escrito tudo o que acontece de ruim com a gente durante a vida. Porque nós nos programamos para ter sucesso, a gente se programa para ser feliz, a gente trabalha para isso, mas a vida não concorda. A vida nos oferece muito sofrimento. E aí, nessa primeira página está escrito muita coisa sobre todos os sofrimentos que nós vamos ter na nossa vida, e a última frase, tudo isso passa. E eu vivi todos os meus sofrimentos sabendo que eles passavam. E sabendo o que estava escrito na segunda página do Manual da Vida. Todas as coisas boas que acontecem com a gente, tudo aquilo que a gente sonhou e conseguiu realizar. E ao final da página está escrito, tudo isso também passa. Então eu aproveitei muito as coisas boas porque elas passam e não sofri tanto com as coisas ruins porque elas passam. Isso é legado. Isso não é herança. Legado é o que a gente ensina para as pessoas como modo de viver. É a nossa verdadeira eternidade. É aquilo que as pessoas vão lembrar de vocês daqui a 100 anos. O que elas vão dizer? Que legado cada um de nós deixa? Até que eu cheguei num dos últimos pacientes que eu cuidei. Era um morador de rua. Saiu da cidade dele no Nordeste, foi para São Paulo. Viveu uma vida muito difícil lá, ele não foi uma pessoa boa na cidade dele. Foi expulso da família. Veio para São Paulo e foi para a rua. Teve um câncer de esôfago. Foi levado às pressas pelas pessoas que eram vizinhas dele ali na rua, porque ele era muito gentil com todos. E a gentileza dele fez com que ele recebesse um cuidado, que era ser levado ao hospital, e do hospital ele chegou aos meus cuidados. Francisco fez 50 anos antes de morrer. Nós fizemos uma festa para ele. Ele era uma das pessoas mais gentis que eu conheci. E um dia eu perguntei para ele, você acredita em Deus? E ele disse, não, em Deus eu tenho fé. Acreditar, a gente acredita em qualquer bobagem. Francisco, por que você é como você é? Porque meu pai me ensinou que nós temos que ser bondosos com todas as pessoas. E eu descobri que, sendo assim, eu posso ser eu. E eu perguntei para ele, o que você quer ganhar de aniversário? Aí ele me olhou assim. Eu falei, pode pedir qualquer coisa. Aí ele me olhou com uma cara muito safada. Aí eu falei, pronto, o que será que ele vai pedir? Carro zero, um striptease? E ele segurou na minha mão, deu um beijo na minha mão e disse, de você, doutora, eu quero a sua amizade.
Aí eu disse, mas isso você já tem. E ele respondeu, então eu não preciso de mais nada na minha vida. Fizemos a festa. Ele fez questão de que o primeiro pedaço fosse dele. Porque ele se reconhecia como merecedor daquela celebração. Depois ele distribuiu um a um os pedacinhos de bolo do aniversário dele. Tiramos fotos. E enquanto as pessoas estavam ali se divertindo, socializando, ele me pegou pela mão, doutor, eu preciso te pedir uma coisa. Me levou no quarto dele, tinha um armarinho que ficava do lado de cada cama. E ele me falou, doutora, me deixa só com esse croque e o meu short, essa blusa aqui. E o que tem aqui a senhora pode levar para a sua sala, porque eu sei que na sua sala tem as doações para as pessoas que chegam aqui e não tem nada. Eu não preciso de mais nada. Vou deixar tudo que eu ganhei para quem precisar depois de mim. A grande lição do Francisco foi que a gente tem toda a condição de ser feliz. De ter, na amizade das pessoas que cuidam da gente, a nossa maior riqueza. E que, graças ao nosso SUS, este homem teve uma morte digna, num tamanho que eu raramente vi entre os mais poderosos e os mais ricos que eu cuidei na minha vida. Que cada um de nós aqui não se esqueça do que é legado. Legado da palavra, legado da ação, o legado da ética e o legado da morte. E o nosso legado da morte, nós só vamos saber qual é nunca mais. Porque quando a gente morrer, nós não vamos saber o legado que nós vamos deixar. A gente só pode sonhar e realizar. Muito obrigada.